Olá, eu sou Rodrigo Cibi Vieira, autor do livro A Escada do Guerreiro. Estou fazendo a leitura comentada dessa obra e o degrau de hoje, a palavra é superação. Alguns dos dias de maior aprendizado em nossas vidas são compostos por superação. Aprender alguns dos segredos e mistérios da vida praticamente nos obriga a passar por experiências que afetem os nossos sentimentos. Sejam eles traumáticos ou não, para o bem ou não, são momentos que ficam marcados em nossa memória. Na caminhada do karateca, algumas dessas marcas são feitas por ele mesmo. Isso porque é ele que está buscando alcançar sua própria perfeição por meio do autoconhecimento, que o permite identificar as próprias imperfeições e uma maneira de eliminá-las, ou seja, praticar a superação. Abre aspas. No início, seus movimentos são artificiais, mas com a evolução tornam-se naturais. Fecha aspas. Sensei Funakoshi. É nesse desenvolvimento pessoal que, a cada dia que passa, o karatê se torna parte integrante da vida. As dificuldades passam a ser encaradas de uma outra maneira. No início, a imperfeição é facilmente identificada, porque está no desenvolvimento do movimento, na retidão do soco e na força e direção de um chute, ou seja, a busca inicia no aspecto material. Com o passar do tempo, a busca do karateka o leva a identificar as próprias imperfeições em outro sentido, no aspecto comportamental. Citando exemplos, quando em um treino de luta o seu colega lhe acerta um soco ou um chute, sem ter tal intenção, qual é a sua reação? Abre aspas. Não é o erro, é a correção do erro que ensina. Fecha aspas. Mário Sérgio Cortella. É nessa hora que o karateka deve se perguntar: o que é que eu tenho para aprender com isso? Normalmente a resposta não vem de imediato, mas o importante é perceber que a pergunta deve acontecer porque é dela que se inicia a busca pela resposta. É a pergunta que movimenta o mundo. Superar é ultrapassar uma situação desagradável e, para isso acontecer, temos que conhecer nossos limites e ir além do considerado normal, usando a disciplina como combustível, já que ela nos dá a condição de fazer o que precisa ser feito mesmo quando não temos vontade de agir. Devemos levantar todos os dias com determinação, focando no principal objetivo: se livrar das imperfeições, mas sem pressa. Abre aspas. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Fecha aspas. O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Encarar e conhecer as diferenças para poder corrigi-las leva tempo. Nesse momento não importa a velocidade, mas sim a direção. Lutar sempre, vencer às vezes, desistir nunca. Essa é a superação. Um momento interessante da vida da pessoa que passa por dificuldades e que, quando atravessa a dificuldade, passa pela situação, sai do outro lado mais forte. São exemplos assim que o karatê ensina. Como não somos perfeitos, existem momentos em que é sujeito a acontecer uma contusão próxima de um campeonato, sujeito a fazer com que a pessoa não participe desse campeonato. E o atleta é sujeito também a se frustrar. Mas entender que se aconteceu isso naquele momento, era necessário para que ele aprendesse alguma coisa, para que pudesse então superar o momento, olhar adiante, olhar para frente e falar: vou continuar a caminhada, não desistir. Por isso que fala, sejam eles traumáticos ou não, para o bem ou não. Isso também acontece com o aspecto moral, com o aspecto sentimental. Existem situações que não estão no controle do atleta, do karateca ou da pessoa, não estão no controle. E geralmente
o pensamento inicial é que é para estar. O pensamento da pessoa. Não, eu tenho que estar no controle disso. Por exemplo, pensar que as pessoas nunca morrem, pessoas próximas de nós, nunca ficam adoecidas. É sujeito a acontecer essa situação. E quando a situação inverte essa linha de pensamento, ou seja, ela se torna uma realidade, o que é preciso fazer? É nesse momento que aparece ou se faz presente a oportunidade da superação. Os momentos de escolhas que fazemos na vida são traduzidos em colheitas. E aí, nem sempre a colheita é boa, mas com certeza é edificante, porque uma colheita é o resultado de um plantio meu. Plantei, colhi. É assim que é a lei da vida. E para superar é entender a colheita que eu estou tendo, compreender isso. Por que eu estou passando ou já passei por aquela situação? O que é que me ensinou? O que é que ainda tem para me ensinar para poder superar? Caso aconteça uma situação semelhante na vida num momento futuro, eu já tenho uma ideia de como me comportar, o que fazer, não me deixar abalar, olhar para frente e continuar acreditando que existe um propósito, continuar acreditando que esse propósito é muito maior do que o problema pelo qual eu passo, ou já passei, ou ainda estou passando. São situações que são corriqueiras da vida. Então a superação demonstra isso, demonstra o fator coragem. Como diz a música, coragem é agir com o coração. Então, agir com o coração é colocar para fora essa vontade, esse querer e agir. Quando escolhe que quer agir, independente do resultado que seja trazido, nem sempre eu posso ou consigo alcançar um vislumbre de um resultado. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Causa e efeito. Grande parte, né, das coisas acontece assim, mas nem tudo é assim. Tem coisas que eu preciso ainda aprender. Então eu posso agir de uma maneira diferente num plantio e o resultado ser outro, numa colheita, porque eu preciso aprender alguma coisa. Se acontecem repetições, aí sim, o que é que eu estou fazendo em maneira de repetição que eu não estou aceitando, não estou superando a mim mesmo, não estou superando aquele conceito, aquele sentimento, deixando para trás, deixando no passado. Superar um sentimento numa maneira prática é deixar de estar magoado com alguém, por exemplo, é perdoar alguém, outro exemplo, é perdoar a mim mesmo, outro exemplo. Então, é perceber nessa caminhada que é possível, então, ser acometido por uma situação causada por uma pessoa, às vezes, próxima, e compreender que essa situação aconteceu para que eu pudesse aprender alguma coisa. E algumas das vezes, não levar isso para o meu pessoal. É também uma maneira de encarar, de superar aquele problema. Existe até uma história bem simples, eu vou ver se eu consigo resumir essa história, falando assim, uma vila tinha um mestre de artes marciais, bem idoso já, mas com grande vitalidade. E ele era conhecido porque ele nunca tinha perdido uma luta, nunca tinha perdido um combate. E correu esse assunto nos arredores da onde ele morava, e surgiu então um ser, uma pessoa que foi enfrentá-lo, marcou com ele um dia para que pudesse enfrentá-lo e acabar com esse estigma. Essa pessoa, esse samurai, ele tinha por técnica a presença do contra-ataque.
Ele nunca atacava, ele contra-atacava. Então ele se estimulava que o ataque acontecesse para que ele pudesse então contra-atacar. E nesse dia que ele fez o convite, a proposta ao mestre, os alunos do mestre até questionaram, mas o senhor já com essa idade avançada vai entrar ainda em combate? Ele falou, eu vou, eu estou aqui também para isso, para ensinar essas coisas. Mas veja bem, e ele ponderou com os alunos e falou, vamos lá, vamos encarar a vida. E então chegou o famoso dia, e ele, na praça então da cidade, todos olhando, observando, chega o oponente e começa então as investidas, falando palavras de baixo calão, cuspindo nele, falando coisas da família dele, dos ancestrais da família dele que ele sabia, e coisas ruins, coisas que não tinham acontecido. E o mestre imóvel, inato, parado, só olhando. E aquele rapaz então continuou jogando pedra e fazendo ações assim, instigando para que um ataque acontecesse por parte do mestre. Como passaram-se 3 horas e nada aconteceu, além do desgaste do oponente, ele, ao final dessas 3 horas, aproximado, virou para o mestre e falou, você não é digno de luta, você não luta. Virou as costas e foi embora. Os alunos enfurecidos, né, porque pelo que ouviram, por tudo que o rapaz fez, questionaram o mestre. Como que o senhor não se defendeu daquilo? Como é que o senhor não demonstrou nenhum um momento assim de afastar a pessoa, o rapaz? Nós estávamos assistindo e queríamos entrar, mas sabiam que pelo respeito eles não podiam, né? Por que o senhor permitiu isso? E aí foi que o mestre falou, né, para eles. Quando uma pessoa vem lhe trazer um presente e entrega o presente para você, mas você não recebe esse presente, de quem é o presente? Aí os alunos ficaram assim um tempo pensativos, aí um levantou lá no meio e falou, é de quem trouxe. Realmente, aí foi o que o mestre confirmou. O presente é de quem trouxe, se eu não recebo. Então, tudo aquilo que ele falou, que ele fez, que ele praticou, é dele. Todas aquelas atitudes, tudo aquilo é dele. Nada daquilo lá é meu. Então, eu não tinha por que receber. Não tinha por que fazer um movimento de ataque. Não era meu. Assim é a superação. Quando chega nesse nível, né? Passa-se ao longo da vida aprendendo até chegar nesse ponto. De não precisar receber uma situação que não é sua. Portanto, não há necessidade de superar, né? Mas enquanto há necessidade de superar, se um dia receber um presente, é examinar que presente é esse que eu quis receber. O que é que eu faço com ele? Como é que eu supero isso? Isso é um grande ensino. Essa história traz um grande ensino, para mim principalmente. E é isso. Fique junto conosco. Até breve.